Salve, primeiro ano, tudo bem com vocês? Eu demorei até mais que devia para fazer esse vídeo, visto que não iríamos voltar tão cedo, né? Então tem que continuar a matéria aqui. E demorei para fazer esse vídeo sobre a correção dos exercícios que eu passei, mas antes tarde que nunca, né, gente? Vamos fazer a correção dos exercícios. Os exercícios estão aqui em cima. São esses exercícios aqui que eu passei para vocês. Exercícios de 1 a 8 das páginas 23 e 24. E exercícios 16, 17 e 20 da seção Hora do Estudo, né, que está lá no final do capítulo 1, das páginas 27 e 28. Tudo bem? Se você não tiver a apostila para me acompanhar, eu tenho a apostila aqui na tela. Beleza? Vou só dar uma deslocada aqui. Esses são exercícios, tá? Que eu havia selecionado. Quem tiver sem apostila, pelo menos tem aqui na tela para a gente poder acompanhar. Beleza? Eu vou tentar fazer de uma forma rápida aqui. Eu fiz um rascunho e demorou 50 minutos, cara, de vídeo. Eu vou tentar ser didático, mas ao mesmo tempo não posso ser muito lento. Tudo bem? Qualquer dúvida, entre em contato comigo nos comentários, beleza? Ou no através dos meios de contato que eu passei para vocês, beleza? O primeiro exercício, gente, para quem não se lembra, desculpa antes de qualquer coisa, os exercícios eram sobre vetores e grandezas vetoriais, beleza? Quem está meio perdido, assista a aula sobre introdução a vetores que eu disponibilizei no YouTube, tudo bem? O primeiro exercício, ele está aqui na tela, da página 23, ele fala o seguinte: as grandezas físicas podem ser classificadas como escalares ou vetoriais. Monte uma tabela em seu caderno e liste as grandezas que representem cada uma das classificações. Bem, eu expliquei o conceito de grandezas escalares e grandezas vetoriais. Relembrando, grandezas escalares são aquelas que basta ter o módulo e a unidade para poder ser representadas. Não há necessidade de orientação. No caso das grandezas vetoriais, somente o módulo e a unidade não são suficientes para definir a grandeza. Tem que ter orientação, então, ou seja, tem que ter direção e sentido. Vamos voltar lá para a nossa lousa virtual, para o PowerPoint. Então, o que é para fazer, galera? Simplesmente é para vocês fazerem uma tabelinha aqui. Eu vou escrever escalares. Fazer uma coluna aqui e vetoriais. Tudo bem? Vamos começar pelas grandezas escalares. Vamos lá, umas 4 ou 5 vai para definir. Bem, como a gente está começando a estudar, como daqui a pouco a gente vai poder estudar mecânica, e acho que também é a área da física que vocês já estão mais familiarizados desde o ensino fundamental, eu vou tentar focar nas grandezas da mecânica, tá? Não vou tentar evitar ir para outras áreas da física. Vamos lá. Grandezas escalares que a gente vai ver bastante. Massa, tempo, beleza? Vamos lá. Pressão é uma grandeza escalar, eu não preciso falar qual que é a direção de sentido de pressão. Vamos lá, mais uma. Volume, área. Vamos lá, mas 5 tá bom, etc. Tá? Tem um monte de grandezas escalares, sendo elas fundamentais ou derivadas. Tá? Aqui ele só pede para fazer divisão em escalares vetoriais sem problema nenhum. Então, só para listar 5. Isso tem outros ainda. Comprimento é uma grandeza escalar. Pessoal, não confunda comprimento com deslocamento. São duas coisas diferentes. Quando a gente entrar nos conceitos, no próximo assunto, que são conceitos fundamentais da mecânica, eu vou explicar a diferença entre comprimento e deslocamento. Tudo bem? Então tem uma diferença aí entre comprimento e deslocamento. Grandezas vetoriais. Eu falei isso em aula. Velocidade, inclusive está representado na apostila, tem um exemplo aí. Velocidade, aceleração, outra bastante conhecida de vocês, força,
super conhecido de vocês. Vamos lá. Deslocamento, ele é uma grandeza vetorial. Deslocamento. Vai, vamos lá. Eu ia falar na próxima aula, vou dar spoiler, tá? Deslocamento de um corpo, gente, é a mudança de posição de um corpo em relação a um certo referencial. Tudo bem? Isso é deslocamento. Comprimento nada mais é do que a distância entre dois pontos. Dois pontos. Então, quando eu vou fazer uma medida, por exemplo, dessa capinha de celular, que tem um formato aproximado de um retângulo, vamos supor que não estivesse arredondado aqui as pontas, eu faço a medida da altura e da base. Não importa se é na vertical, na horizontal, isso para mim não importa. Comprimento é comprimento. Acabou. Agora, mudança de posição, deslocamento é outra conversa. Então, comprimento é uma grandeza escalar, deslocamento, que é mudança de posição, é uma grandeza vetorial. Bem, eu antes de preparar essa aula, eu estava pensando em 5 exemplos de grandezas vetoriais. E assim, as mais comuns na mecânica são essas 4. Mas, para dar 5, existe uma grandeza chamada quantidade de movimento. Quantidade de movimento. Também conhecido como momento linear. Não, vou fazer melhor ainda. Em vez de fazer a quantidade de movimento, que é difícil definir, agora eu lembrei de uma boa aqui. Opa, deixa eu pegar minha borracha aqui. Lembrei de uma boa. Porque você tem velocidade linear, né? E velocidade angular. Que é a variação em relação a um ângulo, tá? Então tem velocidade linear, que é como se fosse em linha reta, vamos dizer assim. E tem a variação quanto ao ângulo, que é a velocidade angular. Então, consegui a 5. Eu ia falar sobre quantidade de movimento, mas por enquanto é melhor não falar sobre isso. Tá? Então, só para vocês se lembrarem, escalares, grandezas que não precisam de orientação para definir, né, de forma completa essa grandeza. Grandezas vetoriais você precisa de orientação, precisa indicar a direção e sentido dessa grandeza. Tudo bem, galera? Então, o exercício 1 não tem muito mistério. Ah, professor, mas eu tive respostas diferentes em relação a você. Algumas, tá, gente? Porque, na verdade, tanto para as grandezas escalares quanto para as grandezas vetoriais, etc, né? Porque tem várias outras grandezas que se encaixam nessas duas classificações. Tudo bem? Só para citar algumas. E ainda tentei me centrar na parte da mecânica. Por exemplo, temperatura. As grandes escalares, eu não falei sobre temperatura, por exemplo. Né? Grandezas vetoriais, campo elétrico, campo magnético. Tem uma infinidade de grandezas. Tudo bem? Exercício 2. Vou lá para a nossa apostila. Da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Paraná. O estudo da física em 2 e 3 dimensões requer o uso de uma ferramenta matemática conveniente e poderosa conhecida como vetor, que nós já estudamos. Sobre os vetores, assinale o que for correto. Bem, gente, esse tipo de questão, que é clássica, principalmente nas públicas do Paraná, ela não tem apenas uma alternativa correta, ela pode ter mais de uma. E aí você vai pegar a soma das respostas corretas e vai colocar no cartão de resposta. Então, por isso que em vez de ser A, B, C, D, E, ela está como 1, 2, 4, 8 e 16. Tudo bem? Para quem não entendeu o formato da questão. Então, a alternativa 1, ela fala assim: a direção de um vetor é dada pelo ângulo que ele forma com o eixo de referência qualquer dado. Verdade. Por quê? Eu falei para vocês na aula que a direção do vetor é a inclinação, né? É a inclinação do vetor em relação a um eixo de referência, que pode ser na horizontal ou pode ser na vertical. Tudo bem? Então a 1 é verdadeira. 2. O comprimento do segmento de reta orientado que representa o vetor é proporcional ao seu módulo. Também é verdade. Inclusive, na aula de vetores, eu fiz um exemplo usando o GeoGebra, o software GeoGebra,
para poder fazer a adição vetorial e provar para vocês que eu posso fazer de maneira geométrica, respeitando a escala do vetor, né, tudo certinho, bonitinho na escala, eu consigo fazer operações vetoriais. Então, é verdade, tá, gente? Então, eu posso representar o módulo vetor através do comprimento do vetor. Por exemplo, cada 10 newtons equivale a 1 centímetro de escala. Pode fazer isso? Posso fazer. Ou melhor, até devo fazer, né, para poder provar que eu consigo resolver através de artifícios geométricos também. Não somente na parte algébrica. Beleza? Então, o 1 e o 2 são verdadeiros. O 4. Dois vetores são iguais somente se seus módulos correspondentes forem iguais. Falso. Tá? Porque não é somente os módulos, não é somente a intensidade. É módulo, direção e sentido. Tá, gente? Então eu vou voltar aqui para a nossa lousa aqui. É módulo, direção e sentido. Por quê? Exercício 2. Então, por enquanto eu falei que os corretos são o 1, alternativa 1, alternativa 2. Beleza? Então, vamos supor, se eu tenho um vetor velocidade, vamos supor, esse vetor velocidade vale 10 metros por segundo. Ok? E eu tenho um outro vetor que tem a mesma direção, mesma intensidade, mas sentidos diferentes, eles não são iguais, tá, gente? Eles não são iguais. Então, ele tem a mesma intensidade, que é 10 metros por segundo. Eles têm a mesma direção, que ambos estão na horizontal, só que estão em sentidos opostos. Então, o que representa isso na prática? Isso aqui eu vou chamar de vetor 1. O vetor 1 está indicando que o móvel, né, depois eu vou explicar na parte de velocidade, que ele está se direcionando para a direita. Enquanto no vetor 2, o móvel está se deslocando para a esquerda. Então, estão proporcionando efeitos diferentes em cima de um mesmo corpo. Tudo bem? Então ele tem que ter módulo, direção e sentido iguais. Somente o módulo não determina a igualdade de vetores. Então, a alternativa 4 é falsa, tá, gente? Deixa eu apagar aqui. Beleza? Então, vamos para a alternativa 8. Vamos voltar para a nossa apostila. 8. O módulo do vetor depende de sua direção e nunca é negativo. Gente, isso pode gerar uma certa confusão, tá? Porque quando a gente fala módulo, a gente imagina o valor absoluto de uma determinada grandeza, né? Mas a 8 ela é falsa, tá, gente? Porque ela não depende da direção, ela depende do sentido do vetor. Como eu acabei de explicar no exemplo da velocidade, como o vetor que está indo para a direita, ele possui módulo positivo. Enquanto que o vetor 2, que estava indo para a esquerda, ele está indo contra a trajetória positiva. Então, ele apresenta módulo negativo. Beleza? Então, no caso de vetores, tá, o valor ele pode ser negativo sim, se ele for contra a trajetória positiva. Então, o 8 é falsa. E o 16, para encerrar, ele fala assim: o suporte de um vetor é a reta a qual ele atua. Verdadeiro. Verdadeiro. Vou lá para a nossa lousa. Verdadeiro. Por quê? Porque não se esqueça que o vetor ele é um segmento de reta. O vetor ele é um segmento de reta. Se a caneta ajudar, vamos lá. O vetor ele é um segmento de reta, tá? Segmento de reta, a gente não pode esquecer que é o pedaço de uma reta. Porque a reta, ela é infinita. Tudo bem? Então aqui eu estou representando um vetor qualquer, sei lá, um vetor V. Esse é o vetor V. Tudo bem? Esse vetor V ele está no horizontal. A reta suporte é essa reta tracejada aqui, que eu estou representando como reta R. Beleza? Então a reta suporte ela indica a inclinação no qual esse vetor
atua. E outra coisa importante, gente. Bem, acho que pouca gente vai se lembrar. Isso é um detalhe que eu falei na aula passada. Que quando eu posso mover o vetor sem girar. Tá? Se o vetor ele está na direção horizontal e eu quiser mover ele para fazer as operações vetoriais, tá? Eu posso mover o vetor para fazer, por exemplo, todos os vetores numa mesma origem. Posso fazer isso? Posso, só não posso girar o vetor. Isso eu não posso fazer, porque aí eu mudo o efeito do vetor envolvido. Tá? Então eu posso deslocar esse vetor em cima dessa mesma reta suporte, ou posso ir para cima e para baixo sem girar o vetor. Posso fazer isso? Pode fazer isso, sem problema nenhum. Beleza? Então a 16 está correta. Tá? Então as alternativas certas do exercício 2 são as alternativas 1, 2 e 16. Tá bem? Deixa eu apagar aqui. Vou aproveitar esse espaço para não desperdiçar. Vamos para o exercício 3. Vou fazer aqui no mesmo slide aqui. 3. Vamos para a nossa apostila. Vamos baixar um pouquinho aqui. É o exercício do avião aqui. O 3 ele é o exercício do avião. Um avião decola com velocidade de 100 metros por segundo em inclinação de 15 graus com a horizontal, conforme a ilustração. Então, o desenho do avião está aqui. Aí está decolando. Determine as componentes da velocidade do avião na horizontal e na vertical. Aí ele dá dois dados. Seno de 15 graus igual a 0,26 e cosseno de 15 graus igual a 0,97. Então ele dá a inclinação do vetor e dá um sistema de coordenadas. E te dá o plano cartesiano aqui. Tudo bem? Então vamos para a nossa lousa aqui. Então eu vou desenhar eu vou tentar fazer um rascunho aqui do exercício aqui. Então, aqui nós temos o eixo horizontal. Eu tenho o eixo vertical aqui. Beleza? Eu tenho o meu vetor que está a 15 graus. O bom dessa régua aqui é que ele já tem o ângulo aqui já. Vou representar o vetor do avião com o vetor laranja aqui, ó. Deixa eu jogar essa régua um pouquinho para baixo aqui. Então aqui está o vetor que representa a velocidade do avião. Está aqui. Então aqui eu tenho o gráfico aqui, x, eixo y, e aqui está o meu ângulo aqui, ó, 15 graus. Tudo bem? Agora eu vou voltar lá para a nossa apostila. Note que esse avião, gente, ele se desloca ao mesmo tempo para cima e para direita de quem da direita de vocês, né, que estão de frente para a tela. Beleza? Então, ele está indo para cima e para direita. Então, esse movimento, em X, ele se movimenta para a direita e tem uma velocidade para a direita, e em Y ele tem uma velocidade para cima. Então, vamos representar isso no nosso rascunho ali. Então, significa, como ele não está perfeitamente na horizontal e não está perfeitamente na vertical, ele vai ter componente nos dois eixos. Vamos lá, tá nele. Então, ó, vamos lá, galera. Então, essa componente, esse vetor vai ter uma componente
componente na horizontal. E vai ter uma componente na vertical. Tudo bem? Então, aqui vai medir Vx, né? Eu acabei formando retângulo, e aqui vai formar Vy. Então, se eu for decompor esse vetor, eu vou ter um vetor vertical e um vetor, tá meio torto, mas acho que dá para entender, e um vetor horizontal. Beleza? Onde aqui, se aqui mede Vy, aqui também tem que medir Vy. Se aqui mede Vx, aqui tem que medir Vx. Tudo bem? Então eu acabei formando um triângulo retângulo. É um triângulo retângulo. E esse aqui é o meu vetor original, que é o vetor V, que vale 100 metros por segundo. 100 metros por segundo. Esse vetor aqui, o vetor original. E aí é só utilizar as relações seno e cosseno. Tudo bem? Em relação ao ângulo de 15 graus, que é o ângulo dado. Poderia fazer também, ele poderia dar, por exemplo, o ângulo entre o vetor e o eixo y? Poderia 75 graus. Poderia fazer? Poderia, nada impede. Tá? Mas como ele deu o valor do ângulo de 15 graus, então vou fazer em relação a 15 graus. Eu vou tentar resumir esse exercício aqui. A componente horizontal, Vx, ele é um dos catetos. O V é a hipotenusa, Vx e Vy são os catetos. Vx, ele é o cateto que está junto do ângulo de 15 graus. Então, ele é o cateto adjacente. Então, a relação que eu uso, o cateto adjacente, é o cosseno. Então, cosseno de 15 graus, cosseno de 15 graus, é igual ao cateto adjacente, que é Vx, sobre a hipotenusa, que é V. Ok? Aí você substitui aqui. Então, Vx é igual o V. O Vx eu não conheço, quero descobrir. O V está dividindo, passo para cá, multiplicando. V vezes cosseno de 15, que está dado. No problema. Então, minha componente horizontal, Vx, é igual a 100 vezes cosseno de 15 graus. Cosseno de 15 graus no problema vale 0,97. 0,97. 100 vezes 0,97. Então, minha velocidade horizontal vai ser de 97 metros por segundo. Não esqueça da unidade, tá, gente? Não esqueça da unidade. Vy é o cateto oposto. Cateto oposto, a relação que eu uso é o seno. Então, seno de 15 graus é igual a cateto oposto Vy sobre hipotenusa que vale V. Isolo Vy. Vy é igual a V, que estava dividindo, passo para cá multiplicando, V vezes seno de 15 graus. Então, logo, Vy é igual a 100 vezes seno de 15 graus, 0,26. Vy é igual a 26 metros por segundo. Esse ângulo de 15 graus, gente, ele não é um ângulo notável, né? Que são os ângulos que vocês aprenderam lá, que vocês tinham que decorar. Tinha a musiquinha lá, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2 e por aí vai. Eu odeio essa decora, mas tudo bem. Os ângulos que vocês têm que saber de cabeça, né? 30, 45, 60. Além do 0 e do 90 graus. Como o 15 não está em nenhum desses valores, o exercício ele deu no problema. Tudo bem? Acabou o problema. Então então ele move-se, o avião ele move-se 97 metros por segundo na horizontal e 26 metros por segundo na vertical. Beleza? Então não tem mistério nenhum. Exercício 4. Mesma ideia,
Tá? Mesma ideia. Vamos lá para a nossa apostila. Deixa eu dar uma subida aqui. Exercício 4. É o do desenho da maleta aqui. Uma pessoa puxa uma mala de rodinhas com uma força de 50 metros por segundo, como na figura a seguir. Considerando que o ângulo formado na vertical, com a vertical, olha, cuidado, hein? Com a vertical seja de aproximadamente 30 graus, determine as componentes horizontal e vertical da força. Considere raiz de 3 igual a 1,7. Então, vamos lá. Então, eu vou desenhar o nosso plano cartesiano aqui. Nosso plano cartesiano. Eu gosto de desenhar um plano cartesiano, gente, porque meio que facilita para vocês na hora de você identificar os ângulos, né? Então eu gosto de desenhar até mesmo para facilitar na hora de resolver o problema. Se vocês não quiserem desenhar, gente, não tem problema nenhum. Nada impede. Então aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y. Tá? De acordo com o nosso desenho da apostila, ó, pode ver que a pessoa ela está caminhando para a esquerda, tá? Para a esquerda e está puxando a mala para cima. Então a mala tá para cima e para a esquerda. Então eu vou desenhar lá no nosso sistema. Para cima e para esquerda. Gente, só toma um cuidado enorme. Vocês estão vendo aqui na minha régua que o ângulo que eu estou desenhando aqui, que eu vou desenhar o vetor da mala, ele está de 60 graus. Aí você vai falar assim para mim, pô, professor, mas não era 30 graus? Pessoal, 30 graus em relação a vertical. Olha esse dado do problema, gente. Daí é bom fazer pegadinha isso aqui, né? 30 graus em relação a vertical. Então, o meu eixo de referência aqui é o meu eixo de referência. Espera aí que deu um pequeno chabu aqui, espera aí. É a vertical. Então, está 30 graus em relação a vertical. Se está 30 graus em relação à vertical, em relação à horizontal, que a gente está mais habituado a fazer, entre y e x, eu tenho que ter 90 graus. Se entre y e o vetor vale 30, sobrou quanto? 60. Poderia fazer com 60 graus? Poderia. Mas eu vou trabalhar só com o ângulo de 30 para mostrar uma coisa importante para vocês, para relembrar que eu falei na última aula. Vamos lá. Essa medida aqui, ó, é a minha componente horizontal. Ah, aqui não é V, desculpa, gente. É força, né? A gente está falando de força, perdão. Então aqui é minha componente horizontal da força. F de x. Essa medida aqui, a vertical, ela vai valer F de y, que é a componente vertical. Tudo bem? Seria como se eu desenhasse o vetor aqui, ó. Aqui não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas vamos lá. Ó, aqui seria um vetor vertical, que o comprimento seria Fy, e aqui eu tenho um comprimento horizontal, que vai valer F de x. Beleza? Aí eu formei um triângulo retângulo. F, que é o vetor que está inclinado aqui, que vale 50 newtons. Deixa eu só escrever aqui para não esquecer. F vale 50 newtons. Tudo bem? A vertical F de x e a horizontal F de y. Deixa minha regra escondida aqui. Por que eu deixei o ângulo de 30 graus? Gente,
Para vocês não cometerem o equívoco de achar que a componente horizontal você vai sempre trabalhar com cosseno e a componente vertical você vai trabalhar sempre com seno. Não, depende do ângulo. Como agora a referência agora é o ângulo de 30 graus em relação à vertical, a minha componente horizontal, que é f de x, ela passou, a relação que eu vou usar agora vai ser seno. Por quê? F de x é o cateto oposto em relação ao ângulo de 30 graus. Então eu vou usar, vou escrever aqui embaixo, vou escrever em preto. Seno de 30 graus é igual a cateto oposto, f de x, sobre hipotenusa e hipotenusa que vale f. Seno de 30 graus, meio, é igual a f de x dividido por f. F vale quanto? A força vale 50, está dado no problema. Eu quero saber o que é f de x, isolo f de x. F de x é igual, 50 tá embaixo, vai para cima, né? Faz multiplicação em cruz. Vai ser igual a 50 dividido por 2. A minha componente horizontal vai valer 25 newtons. Não esqueça da unidade, hein, gente? Força, se está dado em newton, as componentes também tem que ser dadas em newtons. Cosseno de 30 graus, para achar a componente vertical, é igual a f de y dividido por f. Tá? Por quê? Porque o meu cateto fy ele está junto ao lado do ângulo de 30 graus. Então, ele é o cateto adjacente. Cosseno de 30 graus, galera, é raiz de 3 sobre 2. É igual a f de y dividido por 50, que eu conheço. F de y é igual a 50 está embaixo, está no denominador, passa para o outro lado no numerador. 50 raiz de 3 dividido por 2. Tudo bem? Simplifico aqui, vai dar 25 raiz de 3. Gente, se o problema não desce, porque tem um dado no problema que fala assim, raiz de 3 é para considerar raiz de 3 igual a 1,7. Se não tivesse isso no problema, vocês poderiam deixar a resposta como 25 raiz de 3 newtons. Tudo bem? Só que ele está pedindo para fazer a conta, raiz de 3 é igual a 1,7. Então você vai fazer 25 vezes 1,7. A minha força na vertical vai ser de 42,5 newtons. Beleza? Então, quando o problema não dá quanto vale raiz de 3 e quanto vale raiz de 2, raiz de 2 vale 1,4, tá? Mas se eu não falar nada, se o exercício não falar nada, você pode deixar em função das raízes, porque não tem raiz exata, né, gente? Mas, quando ele dá o quanto vale raiz de 3, quanto vale raiz de 2, vocês têm que obrigatoriamente fazer a conta. Beleza? Próximo. 5. Exercício 5. Da página 23. Em cada uma das situações, determine a resultante das forças que agem sobre um corpo e indique sua direção e sentido. Então, no primeiro exemplo, no item A, ele dá uma caixa, exercício 5. Ele dá uma caixa, vou colocar assim, ele dá uma caixa aqui, e tem duas forças sendo aplicadas nessa caixa. E as duas, elas estão para a direita. Uma vale 8 newtons, uma vale 8 newtons e a outra vale 6. Uma vale 8 e outra vale, tem que ser um pouquinho menor, né? Vale 6. Não tem mistério, né, gente? Isso aí é tranquilo, né? Então, a força de cima aqui, que ele chamou de F1, que é a força 1, é igual a 8 newtons. E a força 2 vale 6 newtons.
ambas as forças estão na horizontal. Então possui a mesma direção. Então eu posso fazer uma soma algébrica simples. Tá? E soma por quê? Porque além de estar na mesma direção, estão no mesmo sentido. Então a minha força resultante, eu vou chamar de R, é igual a 8 mais 6. Minha resultante vai ser igual a 14 newtons. Tá? Ah, professor, mas qual que é a direção e sentido da minha força resultante? Como os dois têm a mesma direção e o mesmo sentido, a minha resultante também vai ser na horizontal e para direita. Né? Então, se você for escrever, a minha resultante vai ser horizontal, direção horizontal, sentido para direita. Tudo bem? Então, isso aqui é o meu item A do exercício 5. Beleza? Sem mistério. O B. TB. Então eu vou desenhar nossa gloriosa caixa aqui. Ah, tudo bem, vai azul mesmo. Então eu tenho uma força que está indo para direita. Eu tenho uma força que está indo para direita e eu tenho outra força que está indo para esquerda. Uma força está indo para direita e uma força está indo para esquerda. Tudo bem? Então a força que está indo para direita, que eu vou chamar de F de 1. Então F de 1 vale 8 newtons. F de 2 vale 6 newtons. Gente, como eles estão na mesma direção em sentidos opostos, tá? É só subtrair. Então você faz a minha resultante é igual às forças que estão para a direita menos as forças que estão para a esquerda. Quem está para a direita? O 8. Quem está para a esquerda? O 6. Tá? Eu estou adotando para a direita positivo, para a esquerda negativo. Então a minha resultante vai ser de 2 newtons. 2 newtons, tá? Aí quer saber a direção e o sentido? Está na horizontal, porque as duas forças estão na horizontal, e para a direita. Direita, tá bom? Deixa eu escrever decentemente aqui. Direita. Beleza? Então, sem mistério. C. O C, ele é um pouquinho mais complicado, mas nem tanto, tá, gente? Então, vamos fazer de novo a nossa gloriosa caixa aqui. Então, eu tenho duas forças, uma na vertical e outra na horizontal. Beleza? A força na vertical vale 6 newtons. Que ele chamou de F2. F2 igual a 6 newtons. F de 1 é igual a 8 newtons. Beleza? Aí quer saber a resultante. Gente, se eu tenho um vetor na vertical e outro vetor na horizontal, significa que eles estão 90 graus um em relação ao outro. Eu vou fazer o esquema dos vetores. Lembra que eu falei que eu posso arrastar os vetores para poder fazer um esquema para poder montar o polígono? Então, vou montar o polígono. No caso, vou montar o triângulo.
Então eu tenho um vetor para cima e outro vetor para a direita. Vamos supor que aqui eu esteja representando a caixa como um ponto. Tá? Então aqui é um triângulo retângulo, né? Aí eu uso a regra do paralelogramo, né? Vou desenhar o vetor resultante de uma cor diferente aqui. Então eu ligo, né, do corpo até uma diagonal a outra, né? Aí eu acabo achando o meu vetor resultante. Tá? Só eu ajustar aqui. Ó, aqui é o meu, esse em vermelho é o meu vetor resultante. Tá? Então se aqui mede 8 e aqui mede 6 e nós temos um triângulo retângulo, o meu resultante vai ser Pitágoras. Então você usa Pitágoras, né, gente? Então a resultante ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. R ao quadrado vai ser igual a 36 mais 64. R ao quadrado é igual a raiz de 100. R ao quadrado é igual a 100. R é igual a raiz de 100. 100 é a mesma coisa que 10 vezes 10, né, gente? Então, minha resultante vai ser igual a 10 newtons. Beleza? Então, se você tem dois vetores perpendiculares, se você quer achar a resultante, use Pitágoras. Tudo bem? Próximo. A 6, embora pareça assustador, tá? O 6, ele não é tão difícil assim. Se vocês prestarem atenção na aula, vocês vão atentar-se que é um detalhezinho pequeno e assim, besteira, tá, gente? 6. Considere a árvore de Natal de vetores, montada conforme a figura a seguir. Então, ele sai da origem, ele vai para cima, caminha 3 quadradinhos para cima, vai para a direita, vai na diagonal e vai caminhando até voltar até o final da sua trajetória, beleza? Então, a pergunta é a seguinte: a alternativa correta que representa o módulo em centímetros do vetor resultante é. Eu vou capturar essa tela aqui. Então, está capturada a tela aqui. Gente, eu falei para vocês que quando você tem dois vetores em direções diferentes ou iguais, vamos supor aqui é um vetor, vou chamar de V1, vetor 1, e aqui um vetor V2. Tá? E eu quero determinar a minha resultante. Beleza? O que eu faço? Eu pego o vetor, tá? Ele vai para cá, para cima, né? E tem um outro vetor que tá fazendo. Pode ser forças, pode ser duas grandezas vetoriais ocorrendo ao mesmo tempo nesse corpo aqui. Beleza? O que eu faço, gente? Uma das maneiras, ou eu faço pela regra do paralelogramo, ou posso fazer regra do polígono, tá? O que seria a regra do polígono? Eu pego o vetor V1, eu conservo direção e sentido, tá, gente? Não muda.
Aí eu tenho a origem do V1 e tenho a extremidade de V1. E eu ligo e coloco o V2 na extremidade de V1. Tudo bem? O meu vetor resultante, eu tenho que pegar no começo do primeiro vetor, aqui é V2, tá, gente? No começo do primeiro vetor, eu tenho que ligar até a extremidade do último vetor. Então aqui seria o meu vetor resultante. Tá? Essa ideia eu poderia usar com 2 vetores, 3, 4, 5, 6, 7 infinitos vetores. E a mesma ideia aqui na história da árvore de Natal aqui. Então o que eu posso fazer? Eu vou só dar uma engrossada aqui no... Boa. Então ele sai do primeiro vetor e ele vai até o último vetor. Vem para cá, ó. Meu resultante está aqui. Na base da árvore. Tá? Aí, cada quadradinho, ele tem lado de 1 centímetro. Quantos quadradinhos ele andou? 1, 2. Então, ele está na horizontal, não preciso tirar Pitágoras, nada, ele está perfeitamente na horizontal. Então, o módulo desse vetor resultante é de 2 centímetros. Alternativa C. Beleza? Sem mistérios. Vamos voltar lá para nossa lousa. Exercício 7. Exercício 7. Vamos lá. Considere um ponto material sujeito à ação de 3 forças em um mesmo plano. Determine, com base na ilustração, a força resultante em N que atua no ponto material. Então, a figura está mais para cima. É esta figura... É esta figura aqui, gente, ó. É esta figura que tem uma força 1 que está para a esquerda de 20 newtons na horizontal, uma força 2 que está na direita para a horizontal de 60 newtons e uma força 3 que está para baixo de 30 newtons. Então eu vou fazer um rascunho no... Então eu tenho uma força para a direita, que ele chamou de F2 igual a 60. Eu tenho uma força 1 para a esquerda, que vale... Deixa eu... O copo está aqui. Ó. O F1 vale 20 newtons. E eu tenho uma força para baixo, que vale F3 igual a 30 newtons. Tá. Eu posso sair juntando os vetores horizontais com verticais? Não. Primeiro você determina a resultante horizontal entre 60 e 20. Depois você faz a conta com a vertical. Então primeiro eu vou determinar a resultante na horizontal, que eu vou chamar de R de X. Beleza? Resultante em X. Quem são as forças que estão para a direita? 60. Para a esquerda, 20. Então 60 menos 20. R de X igual a 40 newtons. E a única força que está na vertical, R de Y, é igual a 30 newtons. Então, aí eu passei a ter a seguinte situação. A resultante de X, que vale 40, quem que é a maior força? É a força que está para a direita, 60 newtons. Né? Então a minha resultante também vai ser, na horizontal vai ser para a direita, e ficou a seguinte situação. Ficou uma força resultante na horizontal, que é R de X, que vale 40 newtons, e eu tenho uma força na vertical que vale 30. Se eles estão perpendiculares, galera, que é a resultante Y, que é igual a 30 newtons, então eu tenho, eles são perpendiculares. E eu quero saber a resultante, faço Pitágoras, né, gente? Então, a resultante ao quadrado é igual a 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado.
30 ao quadrado, 900, mais 40 ao quadrado, que é 1.600. A minha resultante ao quadrado vai ser igual a 2.500. Raiz de 2.500, né, que aqui está elevado ao quadrado, passa para o outro lado da raiz quadrada. R é igual a 50 newtons. Eu achei o módulo da minha resultante. E para achar a direção e o sentido, faço o paralelogramo e cruzo a diagonal. Opa, não ficou legal não. Nossa senhora. Vamos usar uma régua, né, Leanderson? Espera aí. Para ficar bem desenhado, né, gente? Tá mais ou menos bem desenhadinho aqui. Então, ó, vai estar na diagonal esquerda, direita para baixo, ó. O vetor está aqui, ó. Esse aqui é o meu vetor resultante. Tudo bem? Ele quer saber somente ele quer saber somente o módulo da resultante. Então, acabou. Beleza? Eu acabei determinando também a direção e sentido. Então, ele está diagonal direita para baixo. Ou na direção sudeste, se vocês preferirem. Tá bom? Direção sudeste não, sentido sudeste. Beleza? 8. Vamos para o exercício 8. Então, esse daqui foi o 7. Nós vamos fazer o 8. Vamos para o nossa apostila virtual aqui. 8. Suponha dois vetores que apresentam forças cujos módulos são de 12 e de 20. E o ângulo entre eles é de 60 graus. Qual que é o módulo do vetor resultante? Ele perguntou apenas o módulo. Então, vamos imaginar aqui os vetores. Então, eu tenho um vetor que está na horizontal. Bem, eu posso imaginar um vetor na horizontal. Tá difícil aqui, vamos lá. Que é muito ruim desenhar sem essa régua, meu. Eu, pelo menos, que eu não sou bom de desenho, né? Então, eu posso imaginar um vetor na horizontal e outro vetor que está a 60 graus em relação ao vetor da horizontal. Tá aqui. Beleza? Muito bem. Tanto faz o vetor que você chamar de 12 e de 20, tá, gente? Então, esse vetor aqui eu vou chamar de F1, que vale 20. Até mesmo porque eu desenhei maior, né? E esse daqui eu vou chamar de F2, que vale 12 newtons. Eles estão 60 graus um em relação ao outro. Beleza? O que eu faço, gente? Esse vetor aqui de 12 newtons, que está na diagonal, eu vou ter que decompor esse vetor. Tá? Vou ter que decompor em uma componente horizontal e outra vertical. Tá? Aqui formou um triângulo retângulo. Beleza? Então é só relembrar. Eu vou chamar de componente horizontal de F2, eu vou chamar de F2x. Tá? F de 2x é igual a F de 2 vezes... Aqui é o seguinte,
se eu fosse desenhar uma componente horizontal aqui de F2, ele seria um cateto adjacente a esse ângulo de 60 graus. Então, F2 vezes cosseno de 60 graus. Tudo bem? F de 2x é igual. F de 2 vale 12. Cosseno de 60, raiz de 3. Não, minto, desculpa. Meio, né? Meio. F de 2x é igual a 6 newtons, né? Porque 12 vezes meio é metade de 12, né? Então, minha componente horizontal vale 6 newtons. A componente vertical, F de 2y, é igual a F de 2 vezes seno de 60 graus. F de 2y é igual a 12 vezes seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Né? Aqui simplifico aqui, né? Então vai dar a componente vertical dessa força 2 vai ser igual a 6 raiz de 3 newtons. Tá? Como não pediu para considerar a raiz de 3 igual a 1,7, posso deixar dessa forma, não tem problema nenhum. Tudo bem? Agora é o seguinte. Como agora ficou depois dessa decomposição? Eu, que tinha duas forças, agora como se eu tivesse três forças. Uma na vertical, que é o 6 raiz de 3, e duas para horizontal, que é o F de x e a força de 20 newtons. Então vai ficar um negócio mais ou menos assim, gente. Ó. Aqui são as duas forças decompostas F2, então tem uma força para cima de 6 raiz de 3 newtons. Tá? Eu vou desenhar aqui a horizontal, que é de 6. Então eu tenho um vetor de 6 newtons. E a minha F de 1, que eu não mexi nela, não fiz nada, ela continua normal aqui, 20 newtons. 20 newtons. Tá? Então vocês perceberam que eu tenho duas forças que estão horizontais e para a direita. Eu posso somar essas duas forças. Então minha resultante na horizontal, que eu vou chamar de R de x é igual a 20 mais 6. Então minha resultante na horizontal vai ser igual a 26 newtons. E a minha resultante na vertical vai ser 6 raiz de 3 newtons. Tudo bem? Aí quer saber o módulo da resultante. Se quer saber o módulo da resultante, se aplica Pitágoras. Resultante ao quadrado é igual a r de x ao quadrado mais r de y ao quadrado. Então, minha resultante ao quadrado vai ser igual a r de x ao quadrado. 26 ao quadrado mais 6 raiz de 3 elevado ao quadrado. Resultante ao quadrado é igual. 26 ao quadrado, gente, vai dar 676 mais 6 raiz de 3 ao quadrado. 6 ao quadrado, 36. Raiz de 3 ao quadrado é 3. 36 vezes 3, 108. Tá bom? Então, R ao quadrado vai ser igual a 884. Você tira a raiz quadrada disso, né? Então, meu R vai ser igual a 28 newtons. Ah, perdão, 884 não, 784, gente. Desculpa. Raiz de 784. 676 mais 108 é 784, tá, gente? Então, o resultante vai ser igual a 28 newtons. Tudo bem, gente? Eu vou dar uma pausa, tá? Que eu tô meio... Já falei demais por 1 hora aqui. O vídeo vai ser longo, mas paciência, tá? Faltam 3 exercícios para eu corrigir. Já retorno já. Só para tomar uma água. Vamos lá, prosseguindo. Exercício 16 da seção Hora do Estudo, página 27. Deixa eu só ajustar aqui, de acordo com a tela aqui. O 16, o exercício do garoto aqui, ó.
Um garoto corre puxando um aviãozinho de plástico que se desloca a uma altura constante. A força com que o garoto puxa o aviãozinho faz um ângulo de 30 graus com a horizontal e tem intensidade de 48 newtons. Vê a figura a seguir. Aí ele dá seno de 30 igual a meio e cosseno de 30 igual a raiz de 3 sobre 2. Nas condições descritas, pode-se afirmar que o módulo da componente horizontal da força aplicada ao aviãozinho é. Então ele pediu apenas a força da componente horizontal. Então vamos lá para o nosso querido PowerPoint. Então aqui está o desenho do garoto puxando o aviãozinho. Beleza? Arrastando um aviãozinho. Para onde está apontado o vetor que indica a força que o menino está fazendo? É a direção da corda. É a direção da corda. Tá aqui. Vou dar um. Então a força que o menino está fazendo está nessa direção. Eita. Ok, tá difícil aqui. Só um minutinho. Vou para cá, ó. 30 graus em relação à horizontal. Tudo bem? Então, o módulo de F, que está dado no problema, vale 48 newtons. Tem algum outro dado? Então, o ângulo vale 30 graus. Você quer saber a componente horizontal. A componente horizontal, gente, está aqui, né? Vou chamar de F de X. Beleza? Ele pediu a vertical? Não, mas eu vou representar aqui, tá, gente? A componente vertical está para cá, ó. Poderia chamar de F de Y. Beleza? Então formou poderia formar um triângulo retângulo, né? Triângulo retângulo seria F seria minha resultante, minha componente horizontal, que seria F de X, minha componente vertical, que é F de Y, e o ângulo vale 30 graus. Ok? Então, F seria a minha hipotenusa, F de X seria meu componente horizontal. Em relação ao ângulo de 30 graus, ele é o cateto adjacente. Então, eu uso cosseno. Então, minha componente horizontal, F de X, é igual a força que eu conheço, vezes cosseno de 30 graus. F de X, que é a componente horizontal, é igual a 48, né? Que a força vale 48, vezes cosseno de 30, que é a raiz de 3 sobre 2. Né? Simplifico aqui. Ele não pediu para considerar a raiz de 3 igual a 1,7, então eu posso deixar a resposta como 24 raiz de 3 newtons. Essa é a alternativa C. Essa foi tranquila, que pediu apenas para calcular uma das componentes, beleza? Se fosse para pedir, se ele pedisse a vertical, componente vertical, aí vocês iriam utilizar C, beleza? Exercício 17. Para retirar um gancho preso a um objeto, ele é puxado por uma força de módulo igual a 200 newtons. Então tem uma força que vale 200 newtons. Conforme a imagem a seguir. Aí tem os dados, né? Seno de alfa igual a 0,6, cosseno de alfa igual a 0,8. Então F tem um ângulo alfa. Vocês vão ver depois que não vai precisar saber quem que é alfa. Um ângulo alfa qualquer. E ele tem seno e cosseno. Então não vou precisar saber quem que é esse ângulo. Você já tem o seno, né? Então tá, seno e cosseno tá ótimo. Item A. Com que força o gancho é puxado no eixo horizontal? Então, item A. Se ele está perguntando no eixo horizontal, galera, então ele está perguntando da componente horizontal, que é F de X, que eu não sei quanto vale. Opa. Tudo bem? Se ele está perguntando quem é F de X, só fechar essa janela aqui, tá me travando aqui. Pronto.
Se eu quero saber quem que é f de x, então eu vou usar cosseno de alfa. Então, f de x é igual a força, que eu já sei quanto vale, vezes o cosseno de alfa. F de x é igual, f vale 200, cosseno de alfa vale 0,8. Logo, minha componente horizontal vale 160 newtons. Beleza? Item B. Com que força o gancho é puxado no eixo vertical? Vocês vão descobrir quem que é F de Y. Então, logo, F de Y, que é a componente vertical, é igual a F vezes seno de alfa. F de Y é igual a 200 vezes 0,6. F de Y é igual a 120 newtons. E o item C, esse item C, gente, ele é bem conceitual, tá? Para retirar o gancho preso, qual seria o melhor ângulo em relação à horizontal para se fazer a força de 200 newtons? Em relação à horizontal. Se ele quer saber em relação à horizontal, ele quer saber em relação a f de x. F de x, a gente sabe que a fórmula do f de x é a força vezes o cosseno do ângulo alfa, né? Nessa situação, gente, nessa situação que está ilustrada no desenho, parte da força vai para a horizontal, parte da força vai para a vertical. A pergunta do item C é qual seria o melhor aproveitamento dessa força em relação à horizontal. Se é em relação à horizontal, tem que ser um valor cujo cosseno de alfa tem que valer 1. Porque qualquer outro ângulo, o cosseno do ângulo, ele vai ser menor do que 1. Porque o cosseno e o seno, né, são funções que têm valor máximo de 1. E o valor mínimo de menos 1. Por enquanto vamos falar entre 0 e 1, vai, que a gente está falando entre 0 e 90 graus, tá? 0 e 1, por enquanto. Beleza? Então o valor máximo é quando o cosseno do ângulo for igual a 1. Que valor é esse que o cosseno, entre 0 e 90 graus, que o cosseno é igual a 1? Quando alfa for igual a 0 graus. Porque qualquer outro ângulo vai ser um valor menor do que 1. E um número quando multiplica por outro que esteja entre 0 e 1, na verdade você está reduzindo o valor. Então o melhor ângulo seria para alfa igual a 0 graus. Beleza? E para fechar o exercício 20, o 20 ele é bem tranquilo, ó. Os módulos dos componentes ortogonais do peso P de um corpo valem 120 e 160. Pode-se afirmar que o módulo de P é, gente, componentes ortogonais. Esse que é o bizu do exercício, tá? A dica. Saber o que é ortogonal. Uma reta ortogonal à outra significa que uma reta está perpendicular, está 90 graus em relação à outra. Quando a gente fala componentes ortogonais de uma força, são as componentes vertical e horizontal do peso. Na verdade, não seria bem vertical e horizontal não, tá, gente? Seria mais ou menos isso, ó. O peso, ele sempre é vertical para baixo. E sempre vai ser isso, tá? A gente vai aprender depois em dinâmica que a força peso é sempre vertical para baixo. Então eu vou ter um componente para cá e vou ter uma outra componente para cá, cuja resultante tem que ser vertical para baixo. Tá? Mas o que interessa é que um está 90 graus em relação ao outro e eu quero saber quem que é a resultante. Faz Pitágoras, né? Peso ao quadrado é igual a... Eu vou chamar de componente 1 ao quadrado, que aqui seria, sei lá,
Tá travando aqui. Aqui seria a componente 1, componente 2, tá? E aqui seria a minha resultante, peso, tá? Então vai ser componente 1 ao quadrado mais componente 2 ao quadrado. Peso ao quadrado é igual a 120 ao quadrado mais 160 ao quadrado. Gente, eu preciso me matar fazendo 120 ao quadrado mais 160 ao quadrado? Ficar trabalhando com números enormes? Não, gente. É só vocês prestarem atenção. Se os catetos valem 120 e 160, eles são proporcionais a 3 e 4. Basta vocês dividirem por 40. É aquele famoso triângulo, retângulo, de medidas 3, 4. Então minha hipotenusa tem que valer quanto? 5. Então se eu dividir por 40, o 120 vale 3, o 160 4, e então minha hipotenusa vai ser 5. 5 vezes 5 vezes 40 vai dar 200. Beleza? Então eu vou até apagar aqui. É um macete para vocês resolverem problemas que envolvam triângulos e retângulos. Então o meu peso vai valer, minha resultante vai valer 200 newtons. Alternativa B. Beleza, gente? Então esse exercício, na verdade, não precisa nem fazer conta praticamente. Você só tem que saber o que é componente ortogonal, a mesma coisa que perpendicular, componentes perpendiculares de uma força. E ter aí a matemática, né, gente? Não é bem física, não, tá? Que é para resolver o triângulo pitagórico, né, de catetos 3 e 4, então a minha hipotenusa vai ser 5 vezes. Beleza? Então eu posso fazer por semelhança de triângulos, né? Que na verdade é isso mesmo, semelhança de triângulos. Você consegue achar a resultante da força peso. Beleza, gente? A primeira parte do vídeo deu 59 minutos. A segunda parte deu 12. 1 hora e 11 de vídeo, tá, gente? Peço desculpas, eu tentei ser o mais didático possível. Beleza? Dúvidas, sugestões, reclamações, entre em contato com a gente nos canais nos quais eu indiquei. Pelos comentários, pelo meio da escola, né, o ead.dominique@gmail.com ou no meu WhatsApp, né, particular. Beleza, meninos? Próxima aula a gente vai entrar no assunto novo, que é a introdução à mecânica. A gente vai ver conceitos fundamentais da mecânica, como trajetória, ponto material, posição, deslocamento, velocidade. Né? A gente vai começar a ver esses fundamentos básicos da mecânica. Pessoal, um abraço a todos aí. Cuidem-se. E só um recado final, acredito que na próxima aula eu vou começar a pedir que vocês façam as trilhas do Positivo On, beleza? Que é uma ferramenta super útil, eu tive vendo pesquisando, né? Eu poderia pedir perfeitamente também vocês assistirem aqui as videoaulas do specomvocê.com.br, mas eu prefiro que vocês assistam minhas aulas, que sou eu falando, não é outro professor que está falando. E aí vocês já estão mais acostumados com a minha linguagem e pelo menos eu sei o que eu estou falando. Eu não vou deixar na mão de outros professores, nada contra, né? Só que é a minha maneira de ensinar. Beleza, meninos? Um abraço a todos, cuide-se, até a próxima. Valeu!